Boa tarde. Buenas tardes. Já deu para entender, né? Não é tão difícil entender português assim, né? ¿Me entienden? No es tan difícil entender el portugués, ¿no? Sim, gostaria que vocês orassem pela gente. É a primeira vez que a minha namorada vai me traduzir. Me gustaría que por favor ustedes puedan orar por nosotros porque es la primera vez que mi novia va a hacer una traducción. Sim. Isso me faz lembrar um pouco que quando eu cheguei, eu ajudei a fundar um grupo na igreja americana. Eso me hace recordar una vez cuando yo llegué acá, yo fui a una iglesia americana para formar un grupo pequeño. E eu não falava nada de inglês. Y yo no hablaba nada de inglés. Mas eu tinha amigos que nasceram aqui e também falavam português. Pero tenía amigos que habían nacido acá, pero que también hablaban portugués. E eles me ajudaram com a tradução. Y ellos me ayudaron con la traducción. E aquilo ali foi incrível para mim. Y así fue más fácil para él. Porque quando eu vim para cá, eu acreditava que Deus tinha um chamado para mim. Porque cuando vine para acá, para los Estados Unidos, tenía la certeza de que Dios tenía un llamado para mí. Não foi por minha vontade, mas foi pela vontade de Deus. No fue por mi voluntad, sino por la voluntad. A coisa mais difícil para mim, eu lembro quando eu estava no aeroporto e toda a minha família estava lá. El momento más difícil para mí es cuando yo estaba en el aeropuerto y toda mi familia estaba allí. E no Brasil a gente tem uma família grande, né? Assim como vocês, nós também temos esse aspecto sobre família, né? De todo mundo estar bem reunido. Y en Brasil tenemos este aspecto de que las familias son bien grandes, así como ustedes también, los hispanos, que ¿verdad? Tienen familias grandes. E foi muito difícil. Uma hora eu pensei em desistir, as lágrimas começavam a vir e sem que eu quisesse. Y fue muy difícil para mí porque mis lágrimas salían sin aún yo querer que se salieran. Sim. Mas de repente veio uma voz falando comigo na minha mente e falou assim: você deve ir. Pero de repente yo escuché una voz que me dijo, tú debes ir. E se passaram quase 4 anos e aqui estou eu. Y ya han pasado 4 años y aquí estoy. Sim. E fundamos o grupo na igreja americana. Y fundamos un grupo pequeño en la iglesia americana. Já chegou a dar 28 pessoas no pequeno grupo. Y ya llegamos a 28 personas. Eu ajudei a fundar o grupo. Yo ayudé a fundar un grupo. Só que hoje eu não tomo mais conta do grupo. Hoje eu não tomo conta mais. Pero ya no soy responsable de este grupo. Hoje já está no cuidado dos americanos, o grupo. Los que están liderando son americanos. Mas fiquei muito feliz porque, além de fazer amigos ali foi Deus falando comigo, foi para isso que eu te trouxe. Pero yo me siento muy feliz porque Dios, parte de ese propósito fue yo poder fundar ese grupo pequeño. Sim. E sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estoy realmente agradecido por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. E agradecido porque, através da minha namorada, eu pude conhecer vocês. Y estoy muy agradecido porque a través de mi novia he podido conocer a cada uno de ustedes. Acredito que Deus usou ela para me conhecer vocês e hoje estou aqui falando da palavra de Deus para vocês. Creo que Dios utilizó a ella para que yo los pudiera conocer a ustedes y aquí estoy dando la palabra de Dios. Sim. E muito obrigado pelo carinho, obrigado por me aceitar aqui como se eu fosse da família de vocês. Muchísimas gracias por el cariño y gracias por aceptarme como si fuera familia entre ustedes. Mas não vou delongar muito, eu vou direto ao ponto. Pero no me puedo alargar mucho, así que vamos al punto. Porque eu sei que quando a gente vai pregar e outra pessoa traduz, é como se fosse 2 sermões, né, ao mesmo tempo. Porque yo sé que cuando uno comienza a predicar y hay traductor, eso se extiende más. E eu sei que vocês ainda precisam ir para casa para comer, assim como eu também preciso. Así que yo sé que ustedes también tienen que ir a casa a comer, así como yo también necesito. E gostaria de falar um tema sobre hoje, eu vou usar uma história que é muito conhecida. Y el tema de hoy voy a utilizar una historia que es muy conocida. Sim, provavelmente você já ouviu quando vocês eram crianças. Me imagino que ustedes ya lo escucharon cuando eran niños. Então eu vou dar apenas um resumo dessa história, não vou falar toda para você porque eu sei que você sabe ela de cor. Así que solamente voy a hacer un resumen de esta historia porque yo estoy seguro que ustedes ya la conocen. Mas eu dividi essa história em 3 partes. Así que voy a dividir esta historia en 3 partes. Que eu coloquei como que serão fundamentais para a nossa fé em Cristo. Que son fundamentales para nuestra fe en Cristo. Tenho certeza assim como eu estava estudando, me ajudou, irá ajudar você também. Y tengo la certeza de que como yo lo he estado estudiando y me ha ayudado, también les va a ayudar a ustedes. Sim, e o nome da pessoa que participa da história é Sansão. Y el nombre de la persona que participa en esta historia es Sansón.
Nós todos já sabemos como foi a trajetória de Sansão, né? Nosotros conocemos cómo fue la trayectoria de Sansón, Uma ¿verdad? história já famosa. Esa historia es muy famosa. E tudo começou foi quando Israel tinha um problema muito grande. Y eso sucedió cuando Israel tenía un problema muy grande, Pois Israel, eles estavam cativos do povo filisteu. porque Israel estaba cautivo del pueblo de los filisteos. Por causa da sua própria desobediência, Cristo deixou que eles perecessem na mão dos filisteus por 40 anos. Por causa de la desobediencia de ellos, Dios permitió que ellos cayeran en manos de los filisteos por 40 anos. 40 años. Sim, e quando só que Cristo, ainda por tamanho da sua misericórdia, ele sempre tem um plano B, né? Y la misericordia de Dios es grande y Él siempre tiene un plan. Ele falou, eles vão perecer na mão daquele povo, mas eu vou mandar um enviado para poder ajudar eles. Ellos iban a perecer, ¿verdad? A manos de ellos, pero mandó a alguien que los rescatara. E a história de Sansão já começa muito milagrosa, porque ele veio de uma mulher que não poderia ter filhos. Y es una historia bastante milagrosa, ya que esto comienza con una mujer que no podía tener hijos. E quando o anjo aparece para ela, o anjo começa a dar especificações para ela. Y cuando el ángel se le aparece a ella, comienza a darle especificaciones a ella. Como a gente fala, né? Como quando o anjo aparece, ele fala assim: olha, essa criança aí vai ser especial para mim. Eu escolhi essa pessoa. Y Dios le dijo, y el ángel le dijo, este niño va a ser especial para mí. Então Va a você ser deve ter escogido. cuidado especial com ele. Y debe tener un cuidado especial con él. Da forma como você vai comer La forma como va a comer e de qualquer forma você vai cuidar dessa criança. y vas a cuidar de este niño, Porque eu tenho um plano muito especial para ela. porque tengo un plan muy especial para él. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia Eu lá gostaria em que- Juízes capítulo 13, versículo 5. Me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en Jueces capítulo 13, versículo 5. 5. Gostaria que você abrisse lá juntamente comigo. Me gustaría que la abrieran juntamente conmigo. Como eu falei, eu vou dar apenas um resumo da história para vocês entenderem os pontos que eu quero trazer aqui essa noite para vocês. Así como les dije, solamente voy a hacer un resumen de la historia para poder llegar a los puntos que quiero tocar con ustedes. Na minha versão diz assim: porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desculpa, gente. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. E tem uma palavra-chave aqui que se chama nazireu. Y hay una palabra acá que se dice nazareo. O que significa nazireu? ¿Y qué significa nazareo? O que estava dizendo no texto quando ele fala, esse aí vai ser nazireu? O que significa? ¿Qué significa en el texto cuando dice nazareo? A tradução disso, eu gosto muito de... Algumas Bíblias podem trazer uma tradução diferente, mas eu achei uma que traz uma tradução muito interessante. Algunas Biblias tienen diferentes traducciones, ¿verdad? Pero yo encontré una que es bastante interesante, Que se fala consagrado a Deus. que dice consagrado a Dios. Sim. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de que vocês entendessem. Que ele era consagrado a Deus. Así que ese es el primer punto que quiero tocar con ustedes. E isso é muito Él era comum. consagrado a Dios. Isso é muito comum, porque se você vai em Deuteronômio, você vai achar vários versos falando disso, explicando o que era um nazireu. Y es interesante porque cuando va a Deuteronomios van a poder encontrar versículos de que hablan qué significa ser un nazareo. Sim. Isso era uma coisa muito comum da época. Era algo muy común de la época. Então ali, eu quero que vocês entendam o primeiro ponto, que ele era um escolhido de Deus. Así que quiero que entiendan el primer punto, que él era un escogido de Dios. Mas, trocando de palavras nesse momento, eu gostaria de falar também que você é um nazireu. Así que cambiando la palabra, yo quisiera decirles a ustedes que ustedes, cada uno de ustedes son un nazareo. Antes de você nascer, Deus ele escolheu você.
Antes de que usted naciera, Dios lo escogió a usted. Deus ele tem um propósito para a sua vida. Y Dios tiene un propósito para su vida. Às vezes a gente vagando por esse mundo, é muito fácil a gente perder o nosso propósito. Cuando divagamos por este mundo es muy fácil perder nuestro propósito. Em meio ao mundo de correria, onde é que a gente não tem tempo muito para muitas coisas, principalmente aqui na América. Y es un mundo muy ajetreado, donde no hay tiempo para nada, especialmente aquí en los Estados Unidos. Sim. Mas Cristo ele fala para você que você tem que tirar tempo Pero Dios habla de que debes sacar tiempo para que você possa conversar e ter um relacionamento com Ele. para que usted pueda hablar y tener una relación profunda con Él. Às vezes a nossa falta de propósito está ligada com a nossa ligação com Deus, no nosso relacionamento com Ele. A veces la falta de nuestro propósito tiene que ver con nuestra desconexión con Dios. Porque, e eu coloco e são baseados em duas coisas. O primeiro é porque eu não oro. A segunda é porque eu não leio a palavra de Deus. He encontrado que a veces sucede porque primero no oro y segundo porque no estoy estudiando la palabra de Dios. E por isso as pessoas não conseguem entender o seu propósito. Y por eso las personas a veces no entendemos nuestro propósito. Porque esse propósito não é você que coloca, é Deus que coloca. Porque ese propósito no es un propósito que usted coloca, es un É propósito Deus que chama, coloca. é Deus que chama você para um propósito. Es Dios quien lo llama a usted para un propósito. Sim. Então, eu gostaria que ficasse isso na sua mente, que você é chamado. Así que quiero que se les quede esto en la mente, que usted es llamado. E se caso você ainda não tenha entendido o seu propósito de vida, não se preocupe, Y si usted no ha entendido todavía su propósito de vida, no se preocupe, porque Deus ele te dá ainda oportunidade. porque Dios le está dando hoy una oportunidad. Basta você ir até Ele e pedir para qual é o seu propósito e Deus ele vai entregar para você. Vaya donde Él y pregúntele cuál es el propósito que Él tiene para usted. E quando eu falo isso para vocês é porque eu vivi isso na minha pele. Eu vivi isso na minha vida. Y yo les estoy hablando a ustedes esto porque yo viví esto en mi vida. Eu lembro que quando eu cheguei à igreja, Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, eu lembro que eu não sabia o que eu iria fazer na igreja. yo recuerdo que yo no sabía qué quería hacer en la iglesia. E eu fui muito assim, eu fui de coração muito aberto para Deus e eu falei assim para Ele. Yo fui con el corazón abierto a Dios y yo le dije, Eu falei, Deus, eu não vou pedir nada a ninguém, não vou pedir cargo nenhum na igreja. Señor, yo no le voy a pedir nada a nadie, yo no voy a pedir cargo en la iglesia. Mas se o Senhor quiser que eu faça alguma coisa, o Senhor fala que eu vou fazer. Pero si usted quiere, Señor, si tú quieres que yo haga alguna cosa, tú vas a hablar. E passou-se alguns dias, então foi uma pessoa na minha casa. Así que pasaron algunos días y fue una persona. E ele era o ancião de uma das igrejas, não era da minha igreja, mas ele era um ancião de outra igreja adventista. Y era un anciano de otra iglesia adventista. E ele falou assim, Bruno, será que você não queria pregar na minha igreja na quarta-feira, não? Y le dijo, Bruno, ¿usted quisiera, le gustaría predicar en mi iglesia el día miércoles? E eu já olhei e falei, Senhor, não. Y yo dije, no, Señor, Eu falei, você não está fazendo isso comigo. tú no estás haciendo esto conmigo. Mas então eu pensei, se eu não for lá pregar, eu vou ser incrédulo, porque eu pedi, né? Pero si yo no predico, yo creo que tú me estás haciendo este llamado porque yo te lo pedí. E às vezes eu olhei para o céu e falei, Senhor, tem oração que a gente não deveria fazer. Esa es una oración que tal vez no debería haber hecho. Mas sim, eu preguei e fui a primeira vez. E Y yo prediqué esa vez, fue mi primera vez. eu falei, nunca mais eu prego mais na minha vida. Nunca me dije, nunca más vuelvo a predicar. Mas pelo chamado de Cristo eu continuei pregando. Pero por el llamado de Cristo estoy aquí predicando. Sim, e é isso que eu quero explicar para você. Às vezes você acha que não tem um chamado, mas você tem. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes. A veces usted cree que no tiene un llamado, pero lo tiene. O que Cristo espera de você é que você apenas abra seu coração e deixe com que Ele haja. Y porque lo que Cristo está esperando es que tú abras tu corazón. Y Él Mas- te lo... Sim. Mas não pode ser 99%, tem que ser 100%. Abras tu corazón y le permitas que Él entra, pero no puede ser 90%, tiene que ser 100%. Satanás, ele aceita ser 1%. Satanás, él acepta un 1%, Até metade, se você quiser dar para ele. Metade. hasta la mitad, él puede aceptar. Mas Cristo não, tem que ser 100% ou não. É tudo ou é nada. Pero con Cristo no es así, con Cristo es 100%, o todo o nada. Esse é o primeiro ponto da história. Ese es el primer punto de la historia. Vamos caminhar para o segundo.
Vamos para el segundo punto. O segundo ponto, eu queria que você acompanhasse comigo em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 14, versículo 3. El segundo punto me gustaría que ustedes me pudieran acompañar a Jueces, capítulo 14, versículo 3. Aqui nós vamos para o segundo ponto da história. Aquí vamos a enfocarnos en el segundo punto de la historia. Y dice, pero y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa por mujer, porque ella me agrada. Então aqui, Sansão ele cresceu, Así que Sansón creció e a Bíblia fala que Deus ele era com Sansão, Deus o abençoava. y dice que Dios estuvo con Sansón, él fue bendecido. Só que Sansão, muitas das vezes, ele queria seguir o seu próprio caminho, muitas das vezes. Solamente que Sansón quería hacer su propia voluntad, muchas veces. Sansão ele nasceu com um propósito, e o propósito dele não era muito fácil. Sansón nació con un propósito y el propósito de Sansón no era fácil. A sua tarefa era libertar o povo dos filisteus. Su tarea era libertar al pueblo de los filisteos. E sempre quando Deus ele chama a gente para uma coisa, também tem as dificuldades. Y cuando Dios nos llama a una cosa, van a haber dificultades. Isso às vezes exigia, muitas vezes, ele passar tempo só, Muchas veces eso significa pasar tiempo solo. e muitas vezes ele tinha um chamado que muitas pessoas não acreditavam. Y él tenía un llamado que muchas personas no le creían, no creían en él. Porque as pessoas tinham medo, era o povo fariseu, e ele estava indo contra o povo fariseu. Ele estava indo contra o povo fariseu. Él estaba en contra del pueblo fariseo. Só que o povo fariseu era um povo poderoso, eles não queriam contra eles. Pero lo que pasa es que el pueblo fariseo era un pueblo poderoso, no podían contra ellos. Então, muitas das vezes, Sansão ele tinha que ir sozinho. Así que muchas veces Sansón tuvo que pasar tiempo solo, Obviamente, eles não estavam sozinhos porque Cristo era com ele. pero obviamente no estaba solo porque Cristo estaba con él. É impressionante que tem uma parte onde ele mata mais de 1000 soldados. Vocês lembram dessa parte? Es impresionante porque hubo una parte en que él mata a más de 1000 soldados. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Porque ele tinha o que era essencial. O povo não estava muitas vezes com ele, mas Cristo estava com ele. Porque es esencial. Era un pueblo muy grande, pero Cristo estaba ahí con él. Só que muitas das vezes, Sansão, como um homem como nós, ele tinha suas falhas. Pero muchas veces Sansón, siendo hombre, tenía también sus fallas. E a Bíblia considera Sansão como uma pessoa, um dos heróis que mais falhou na Bíblia. Y la Biblia considera a Sansón uno de los héroes que más falló en la Biblia. E como a gente pode colocar aqui no verso, a primeira coisa que Sansão ele tenta, que não era o que Cristo queria, ele foi procurar uma pessoa lá nos filisteus. Y aquí vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que él, lo primero que hizo, una de esas fallas, fue buscar una mujer que no era del pueblo de Dios. E uma coisa eu já quero dizer para você, jovem, aqui é uma lição para você. Y hay algo que les quiero hablar a ustedes, jóvenes, hay una lección para ustedes. Não busque jugo desigual. No busquen yugo desigual. Não é a vontade de Deus para você. No es la voluntad de Dios para tu vida. Muitas das vezes, por a gente falar, não tem ninguém na igreja, tem sim. Muchas veces decimos que no hay nadie en la iglesia E se não tiver na sua vista, Cristo vai colocar para você. y si no quitas la mirada de Cristo, Cristo va a proveer a esa persona. Então, não busque lá fora. Así que no busques allá, afuera. Eu sei que muitas vezes você vai dizer assim, mas meu amigo buscou e deu certo para ele. Pues muchas veces pueden decir, pero es que mi amigo tiene novia de allá afuera y le fue bien. Mas qual é a porcentagem de dar certo ou dar errado? Pero realmente, ¿cuál es el porcentaje de que eso pueda suceder? E se você está fazendo isso, se você quer contra, Así que si tú estás haciendo eso y quieres ir en contra, você está fazendo o papel de Sansão nesse momento. así que tú estás tomando el papel de Sansón en este momento. E isso foi a ideia de Sansão, porque Sansão, ainda mais sendo o líder do povo, ele queria fazer o que ele queria, muitas das vezes. Y ese fue uno de los errores de Sansón, que a pesar de ser un líder del pueblo de Dios, siempre, en ese momento quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Então, o importante é que você possa seguir as vontades de Deus. Así
Así que es importante que puedas seguir tú la voluntad de Dios. Sim. E creia, para você achar uma pessoa para sua vida, você tem que ter fé. Y quiero decirles que para que tú puedas hallar una persona para tu vida, debes tener fe. E entenda que Deus ele coloca o tempo certo para você. Y entiende que Dios tiene un momento correcto para ti. O meu processo foi 6 anos. Mi proceso fueron 6 años. Foi o tempo que Deus achou que era necessário, o tempo ideal. Fue el tiempo que Dios quiso que fuera necesario, tiempo de Él. Alguns pode ser mais ou menos, o seu pode ser menos que o meu. Y algunos puede ser más o menos, el tuyo tal vez puede ser menos. Mas eu não quero que você esteja pensando no tempo que vai levar. Pero no quiero que pienses en el tiempo que va a llevar esto. Mas pense que Cristo ele está trabalhando, ele sabe o melhor momento. Así que quiero que tengas en tu mente que Cristo está trabajando, Él sabe el momento correcto. Se não chegou a hora é porque ele quer que você se prepare mais. Si no está llegando en ese momento es porque Él está preparándote, quiere que te prepares. Então, Sansão, ele tinha isso com ele, ele era uma pessoa que não escutava muito. Inclusive, os seus pais mesmo ele não escutou. Y Sansón pues tenía ese defecto, ¿verdad? Que era una persona que no escuchaba mucho, ni siquiera a sus padres. E sabe, não tem coisa melhor do que os pais na nossa vida, não é verdade? Y saben, no hay cosa mejor que los padres en nuestra vida para escuchar. Muitas vezes eles são a voz de Deus para a nossa vida. Muchas veces nuestros padres son la voz de Dios para nuestras vidas. É por isso que o mandamento diz: ouça o teu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Queridos, quando Deus fala uma coisa, não tem como a gente ir contra ele. Mis queridos, cuando Dios habla algo, no hay manera de ir contra eso. Porque a palavra dele é aquilo, não tem como a gente ir, se a gente for para outro caminho, a gente vai acabar num caminho que não é bom. Porque es que si vamos en contra de eso, vamos a terminar un camino el que no es. E aqui estava uma coisa que Sansão era, ele não tinha domínio próprio. Y eso es algo que Sansón tenía, que él no tenía dominio propio. E nós somos chamados para ter domínio próprio. Y nosotros somos llamados para tener dominio propio. É uma batalha difícil, pois nós somos pecadores. Y es una batalla fuerte, es difícil porque somos pecadores. Mas todos aqueles que querem servir a Cristo têm que ter domínio próprio. Pero todos aquellos que queremos servir a Cristo debemos tener dominio propio. Mas lembre de uma coisa, você não está sozinho. Cristo está com você. Pero no estás solo porque Cristo está contigo. E isso era uma das coisas que Sansão, ele não tinha domínio próprio. Esa es una de las cosas que Sansón tenía. Él no tenía dominio propio. E pensa como é trágico isso, uma pessoa que cresceu com um propósito muito interessante, que era libertar o povo e não ter domínio próprio. Y piensen en esto, una persona que tenía un llamado tan importante, pero aún así no tenía dominio propio. Imagina nós temos um líder na igreja e ele mostra não ter domínio próprio. Imagina nosotros tener un líder en nuestra iglesia y que esta persona no tenga un dominio propio. Como vai ser os membros da igreja se o próprio líder não tem domínio próprio? ¿Cómo van a ser los miembros de la iglesia si su propio líder no tiene dominio propio? E às vezes eu posso estar falando para você que você não tem muito domínio próprio. Tal vez estoy hablando para ti que tal vez no tienes dominio propio. E às vezes é uma coisa que te faz você sofrer bastante. Y a veces es algo que con lo que tú sufres. Mas eu queria falar uma coisa para você. Deus, ele pode transformar a sua vida. Pero quiero decirte algo hoy. Dios puede transformar tu vida. Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Él puede hacer todo nuevo en tu vida. Mas primeiro você tem que deixar com que ele trabalhe na sua vida. Pero primero debes permitir que Él pueda trabajar en tu vida. Às vezes você vai ter umas caídas no processo. Vas a tener caídas en el proceso, sí. Assim como Sansão também caiu no processo também. Como Sansón cayó en el proceso. Mas como o apóstolo Paulo fala, ele fala: quem cai, que não fique de pé, que se erga. Pero así como dice el apóstol Pablo, que el justo cae, ¿verdad? Pero se levanta. Você pode cair, mas você tem que se erguer. Te puedes caer, pero debes levantarte. Mas o detalhe, não se erga sozinho, se erga segurando o braço de Cristo. Pero tienes que tener presente que estás en los brazos de Cristo. Él te va a ayudar. Faça como Pedro. Pedro ele agarrou o braço de Cristo quando ele estendeu. Haga como Pedro, que Pedro cuando estaba en el mar, ¿verdad? Que se iba a hundir, agarró el brazo de Cristo. E aqui é o segundo ponto. Se você quer caminhar com Cristo, Aquí está el segundo punto. Si tú, amigo, quieres caminar con Cristo, não tenta caminhar sozinho. no intentes caminar solo. Você não pode ser sentimentalista. No puedes ser sentimentalista. Você tem que ser racionalista. Debes ser una persona racional. Andar com Cristo
sempre envolve ser racional, não envolve ser emocional. Andar con Cristo siempre envuelve ser una persona racional. No Obviamente emocional. que temos nossos sentimentos, Obviamente mas tenemos nuestras emociones, sentimientos. tudo tem que ser bem equilibrado. Todo debe ser bien equilibrado. Assim como Deus, ele é um Deus de equilíbrio. Así como Dios también era un Dios de equilibrio. Agora eu gostaria de caminhar para a terceira etapa com você, Así que quiero ir a la tercera etapa o tercer punto contigo. que gostaria que você Sansão, ele passou 20 anos da vida dele liderando o povo. Sansón pasó 20 años de su vida liderando al pueblo. E nesses 20 anos, sua vida foi marcada por muitos erros. Y en esos 20 años su vida fue marcada por muchos errores. E também por vitórias também que ele libertou o povo. Y también por victorias que tuvo. Sansão foi uma pessoa que incomodou muito, mas muito os filisteus. Sansón fue una persona que incomodó mucho, mucho a los filisteos. E os filisteus tinham muita raiva de Sansão. Y los filisteos le tenían mucha rabia. Porque toda vez que eles tentavam fazer algo, eles não poderiam, porque Deus estava com ele. Porque cada vez que ellos querían hacer algo, no podían porque Dios estaba con él. Então eles faziam todas as coisas para poder pegar Sansão e não conseguiam. Hacían todas las cosas para poder dañar los planes de Sansón, pero no podían. Mira. Mas o inimigo achou uma falha em Sansão. E qual que era a falha? Pero Dios halló una falla en Sansón. ¿Y cuál era esa falla? Não tinha domínio próprio. Nuevamente, no tenía dominio propio. Lembra o que ele falou com os pais deles? Não, essa é a que me agrada. ¿Recuerda lo que él le dijo a sus padres? No, ella es la que a mí me agrada. Ele não falou, essa não é a que agrada a Deus, essa é a que me agrada, a minha vontade. Él no dijo, no, esa no es la que le agrada a Dios. Él dijo, esa es mi voluntad, esa es la que a mí me agrada. Então, Satanás ele usou isso contra Sansão. Entonces Satanás usó esto con Sansón. Quando ele colocou Dalila na vida dele. Cuando él puso a Dalila en su vida. Então ali, muitas vezes Dalila insistindo com ele, porque os filisteus usaram Dalila para poder achar uma falha em Sansão. Porque los filisteos, ¿verdad? Utilizaron a Dalila para poder encontrar una falla en Sansón, para dañarle. E Dalila tentou várias vezes, só que Sansão sempre mentia para ela, que ele não queria revelar para ela. Y Dalila intentó, como sabemos en la historia, ella intentó varias veces, pero él siempre le decía mentiras, no le decía la verdad. E toda vez Dalila ficava, só que Dalila ficou tanto falando na cabeça dela. Entonces Dalila le habló mucho a la mente de él, le decía, ¿verdad? Le hablaba. Que teve uma hora que ele cansou e falou, tá bom então, vou te falar agora então, qual é o segredo. Ok, le dijo su secreto, perdón. Então ele falou para ela, e o resultado foi o quê? Entonces él habló con ella, ¿y cuál fue el resultado? Deus falou para ele, não conta para ninguém, nunca conta para ninguém o seu segredo, porque se você fizer, você vai perder sua força. Y Dios le dijo, no le digas a nadie el secreto, porque una vez que tú se lo digas vas a perder tu fuerza. E naquilo ali não convinha somente dele perder a força não, mas era caso de obediência. Y eso no era una cuestión de fuerza, eso era un caso de obediencia. Porque o que Deus pede de nós é isso, é obediência. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, obediencia. O pecado de Adão e Eva foi o quê? Foi questão de desobediência. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Fue un pecado de desobediencia. Eles não obedeceram, eles não confiaram em Jesus. Ellos no obedecieron, ellos no confiaron en Jesús. Então Sansão, ele caiu. Así que Sansón cayó. Por resultado disso, Sansão, ele perdeu a sua visão, porque eles cegaram Sansão. Así que ya sabemos que Sansón perdió su visión. Sansão passou, a Bíblia não especifica, mas ele passou um tempo na prisão. La Biblia no especifica, pero sabemos que él pasó un tiempo en la prisión. E sabe por que ele chegou a isso? Não foi porque Deus queria isso para ele. ¿Y sabes por qué él llegó a ese punto? No era porque Dios quiso que él llegara allí. Isso foi resultado de desobediência. Este fue el resultado de su desobediencia.
E isso é muitas das vezes eu e você, a nossa vida é assim também. Y también eso sucede en nuestras vidas hoy. A gente não tira tempo para passar com Deus. Nosotros no sacamos tiempo para pasar con Dios. Temos tempo para tudo, mas para passar tempo com Deus a gente não tem. Tenemos tiempo para todo, pero no para pasar tiempo con Dios. Temos tempo para ganhar dinheiro, Tenemos tiempo para ganar dinero, temos tempo para passear, tenemos tiempo para pasear, temos tempo para fazer tudo, mas menos passar tempo com Deus. Temos É tempo- sempre o último. tenemos tiempo para todo menos para pasar con Dios. Aí, pela misericórdia de Deus, uma hora Deus ele tem que colocar você em um lugar, ele tem que fazer você escutar. Y por la misericordia de Dios, Dios a veces nos pone en un lugar para que podamos escuchar su voz. Aí a dor tem que vir. A dor tem que vir. Ele traz a dor para que você possa entender, para que você possa escutar. Oye, entonces él te pone en esas posiciones para que tú puedas escuchar su voz. Para que você possa ter tempo. E ali foi onde ele colocou Sansão, na prisão, Para que tú puedas tener tiempo. Entonces ahí fue cuando Dios lo puso a él en la prisión, onde ele estava cego e sozinho. donde estuvo ciego y solo. E eu penso que ali Sansão ele teve a oportunidade de reconhecer todos os erros que ele tinha feito nos 20 anos da sua vida. Imagino que en ese momento Sansón tuvo el tiempo necesario, ¿verdad? Suficiente tiempo para poder reconocer todos los errores que cometió durante esos 20 años. E finalmente ali, ele passou por um processo difícil, foi torturante. Así que fue un proceso bastante doloroso, bastante difícil, fue torturante. E chega uma hora então que os filisteus, todos naquele lugar, eles mandam chamar Sansão, Así que hubo un momento en el que los filisteos van y llaman a Sansón para que possam rir da cara dele, para que possam zombar dele. Perdón, mi gente, de verdad, es mi primera vez, téngame paciencia. Gracias. Oren Para por que, mí, ele, oren por para mí. que eles possam zombar e curtir com a cara dele. Oh. Ok, tenían una misión para él al estar ahí cuando lo llamaron. Não, minha mãe. Não. Para que se burlaran de él. Ok, perdón. Sí. Gracias Ok. por la ayuda. E nesse momento difícil, veja o que Sansão ele fala para Deus. Así que en ese momento difícil, mira lo que Sansón le dice a Dios. Está em Juízes capítulo 16, versículo 28. Ok. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Então, Sansão ele caiu em si, ele falou, pela primeira vez na sua vida, ele pôde entender como era o propósito de Deus para a vida dele. Así que por primera vez en su vida Sansón ahí entendió cuál fue el propósito para su vida. Ali no caso dele não foi suicídio. En el caso de él no fue un suicidio. Muitas pessoas pensam que foi. Hay muchas personas que piensan que fue un suicidio, Mas ali ele fez uma coisa muito parecida com o que Cristo fez por nós. pero él hizo algo muy parecido a lo que Cristo hizo por nosotros. Ele deu a sua vida para que a vida de muitos pudesse ser beneficiada. Él dio su vida para que la vida de muchos pudiera beneficiarse. Ele cumpriu o seu propósito. Él ahí cumplió su propósito, Mas ele só cumpriu porque ele entendeu ele. pero él solamente lo cumplió. Pero él cumplió su propósito solamente porque ahí lo entendió. Então, por acaso há alguém aqui hoje que sente que está sem propósito? Y tal vez acá hay alguien que se sienta que no tiene un propósito Queridos, entenda que isso é uma coisa séria. y que entiende que eso es algo serio. Temos que ter propósito. Debemos tener propósito. Se nós não temos propósito, nossa vida vai ser muito vazia aqui. Si no tenemos un propósito, nuestra vida va a ser muy vacía acá. Você pode ter o melhor emprego, Puedes tener el mejor empleo, você pode ter o melhor carro, puedes tener el mejor carro, você pode ter a melhor casa, la mejor casa, mas o vazio vai continuar lá. pero su vacío siempre va a estar ahí. O que vai saciar você
é ter o propósito de Cristo na sua vida. Lo que realmente te va a saciar es tener un propósito. Sansão, naquele momento, ele perdeu a sua vida. Sansón en ese momento perdió su vida, Mas no mesmo momento que ele perdeu, ele ganhou a vida para ele. pero en ese momento que él perdió su vida también la ganó. E vai ser na vida que tudo vale a pena, que é onde Cristo, ele vai reinar eternamente juntamente com Cristo. Vale la pena porque él va a reinar juntamente con Cristo. Eu gostaria de perguntar a você, você gostaria de viver com Cristo? Ahora me gustaría preguntarles a ustedes. Você quer aceitar o chamado que ele tem para sua vida? ¿Usted quiere vivir con Cristo? ¿Quiere aceptar el llamado que él tiene para su vida? Mesmo que isso possa te trazer muitas dores a princípio, A pesar de que eso pueda traer muchos dolores al principio, mas essas dores vai fazer você crescer. pero esos dolores lo van a hacer crecer a usted. Eu gostaria de compartilhar uma história rapidamente para vocês. Quiero compartir una historia rápidamente con ustedes. É um testemunho da minha vida. Me gustaría compartir el testimonio de mi vida. E será que você poderia colocar a imagem lá para mim? Tani, ¿será que pudieras poner la imagen? Gente, eu tentei traduzir, tá? Tá em português, mas Él intentó traducirlo en portugués, en español, pero minha namorada ajudou um pouco na tradução, yo intenté ahí con la traducción para que vocês pudessem entender um pouco. para que ustedes puedan entender. 2 anos quando eu estava na igreja, 2 años estando en la iglesia, teve muitas coisas difíceis passando na minha família. pasaron muchas cosas difíciles en mi familia. Eu acho que foi eu nunca passei tanta dificuldade desde aquela época. Yo nunca había pasado tantas dificultades como en esa época. Parece que depois dos 2 anos que eu estava na igreja, Satanás ele queria fazer com que eu desistisse. Parecía que estando 2 años en la iglesia quería que yo desistiese. Satanás quería eso. Então eu derramava lágrimas, tinha vezes, Y hubo momentos en los que yo derramé lágrimas. e eu perguntava para Deus, por quê? Yo le preguntaba a Dios por qué. E eu me lembro que um dia eu estava no meu quarto sozinho. Y yo recuerdo que un día estaba en mi cuarto solo. E ali eu fui muito sincero com Deus e eu me ajoelhei e eu falei com Ele. Y en ese momento yo fui muy sincero con Dios, me arrodillé y hablé con Él. E eu falei, Senhor, eu não sei por que isso passa, mas eu queria que o Senhor me desse uma resposta. Señor, no entiendo por qué esto está pasando, pero me gustaría que me dieras una respuesta. E rapidamente, quando eu terminei a minha oração, bem na hora que eu terminei a minha oração, o meu celular ele tocou do meu lado. Y al instante en el que yo terminé mi oración, mi teléfono sonó con una notificación. E quando eu abri a tela do meu telefone, essa imagem apareceu. Y cuando yo abrí mi teléfono, esa fue la imagen que apareció. E eu paralisei ali na hora, assim. Y yo me quedé paralizado en ese Me momento. arrepiei um pouco e eu falei, como assim? Me paralicé y dije, ¿cómo así? E essa mensagem foi uma pessoa que me mandou e eu nem conversava com ela muito. Y este mensaje me lo mandó una persona que yo casi ni hablaba con ella. Era uma pessoa que era de uma igreja era uma pessoa que era da igreja adventista, mas de outra igreja, de outra cidade. Y esa era una persona que era de la iglesia adventista, pero de otra iglesia. E a gente não conversava Y nosotros realmente muito, no conversábamos casi. muito de vez em quando. De vez en cuando. E bem na hora eu abri essa mensagem que ela mandou e lá estava escrito de Jesus para Bruno. Y yo abrí ese mensaje, ¿verdad? Y decía de Jesús. Então quando eu peguei e eu coloquei ali, tinha um texto ali abaixo, Y cuando yo lo abrí, había un texto en la parte de abajo. que é o texto que aconteceu há 5 anos atrás. Eu guardei esse texto. Y yo guardé este texto, ¿verdad? Hace 5 años atrás. Foi minha experiência mais forte que eu tive com Deus. Y fue mi experiencia fue la experiencia más fuerte que yo he tenido con Dios. Pela primeira vez na minha vida eu falei, Deus ele falou comigo. Y esa vez yo dije, Dios habló conmigo. Ele ouviu minha oração, Él oyó mi oración. que é a que eu vou compartilhar com vocês agora. Y me gustaría compartirlo con ustedes ahora. Dice así: Hijo, has sido muy guerrero todos tus días. Sé que incluso en las dificultades todo parece que se va a derrumbar sobre tus hombros. Pero no, hijo, no dejaré que lo que está ahí fuera caiga sobre ti sin que antes yo te ayude. Cuando la fe es probada, esta es exigida para que el barco no se hunda durante las tormentas. Toda prueba pasa hasta que se alcanza la victoria. No te pierdas en medio de cualquier barco. Has nacido para ser victorioso. Te hice para grandes cosas. Eres amado, hijo, y no
Deambulas por este mundo sin rumbo, sin propósito. Sé lo que hay dentro de tu corazón y sé dónde quiero que vivas. Solo cree en lo que te he llamado para vivir. Te amo atentamente, Jesús. Essa foi a resposta de Cristo. Eu não consegui entender na hora. Y esa fue la respuesta de Cristo en ese momento. A única coisa que veio na minha mente é que falei, Jesus, ele falou comigo pela primeira vez. Y lo primero que se me vino a la mente fue, Dios habló conmigo por la E, primera vez. e depois desse relacionamento, minha vida foi completamente diferente com Cristo. Y después de esa experiencia, mi vida fue completamente distinta con Cristo. Ainda tenho minhas lutas, assim como vocês também têm. Yo tengo mis luchas así como ustedes las tienen. Mas eu entendi que Cristo, ele está ali comigo. Pero yo entendí que Cristo está conmigo. Não é de forma sentimental, porque muitas vezes eu não vou sentir com ele. No es de una manera sentimental, porque muchas veces me voy a sentir que Él no está ahí. Porque é isso que o pecado nos trouxe, separação com ele. Porque eso es lo que el pecado hace, separación entre nosotros. Mas isso não quer dizer que ele está lá com você, porque ele está. Pero no dudes que Él no está, porque Él está contigo. Ele ouve a você a cada minuto e a cada segundo. Él está contigo cada minuto, cada segundo. Então não pare de orar, porque ele vai te responder. Así que no pares de orar porque Dios te va a responder. E se ele não te responder, ele vai trazer coisas que você possa entender futuramente. Y si no responde ahora, van a haber sucesos que tú vas a poder entender en el futuro. Eu almejo muito que Deus ele possa abençoar a sua vida. Yo espero que Dios pueda bendecir tu vida grandemente. Aqui eu só estou compartilhando com vocês o que Deus ele fez na minha vida. Solamente estoy compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. E o que ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer na sua vida também. Y lo que Dios ha hecho en mi vida, también quiero que pase para ti, en tu vida. Então, vocês gostariam de estar entregando a Cristo mais uma vez? Así que les gustaría entregarse a Cristo nuevamente. Ele está fazendo um chamado para você de novo. Yo estoy haciendo un llamado nuevamente para ti esta noche. Se você aceita, coloque de pé nesse momento. Si tú lo aceptas, colócate de pie, me gustaría. Vamos orar. Querido Pai, Querido Padre, muito obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos nas nossas vidas. muchas gracias, Señor, por tus bendiciones en nuestra vida. Muitas das vezes, ó Pai, nós não reconhecemos as suas bênçãos. Muchas veces, Señor, no reconocemos tus bendiciones. Ou pensamos que a gente não está vendo as suas bênçãos. O a veces pensamos que no tenemos bendiciones, Señor. Mas o Senhor tem a todo momento, ó Pai. Pero, Señor, tú nos das bendiciones en todo momento. O Senhor tem estado ali conosco. Has estado aquí con nosotros. O Senhor tem nos abençoado de dezenas formas, Pai. Nos has bendecido de muchas formas, Señor. E viemos aqui hoje para te agradecer, Senhor. Y queremos venir aquí a agradecerte, Señor. Mas para te pedir também que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter uma fé muito balanceada daqui para frente. Señor, queremos pedirte que nos des una fe y un valor de aquí en adelante, Señor. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm aqui, ó Pai, ouvido o seu chamado. Yo sé que hay muchas personas aquí que han escuchado tu llamado, Señor. É por isso que elas estão aqui. Así que es por eso que ellas están acá. Mas, Pai, eu sei que você conhece mais delas do que eu conheço. Pero, Padre, yo sé que tú conoces más de ellas que lo que yo conozco. Então, por favor, Pai, cuide delas. Así que, por favor, Señor, cuídalas. Eu sei que eles vão passar por momentos confusos, ó Pai, na sua caminhada cristã. Yo sé que ellos van a pasar por momentos confusos en su caminar cristiano. Mas eu peço que você ajude com que eles entendam que o Senhor está com eles. Pero me gustaría pedirte que, por favor, les ayudes a entender que tú estás con ellos. Por favor, Pai, abençoa-los. Por favor, Señor, bendíceles. Ajude com que eles possam continuar firmes nessa caminhada até o final. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan continuar estando firmes en su caminar cristiano. Para que nós possamos obter, ó Pai, a coroa e a vida eterna. Para que podamos alcanzar la corona de la vida eterna. Eu sei que essa é a vontade que o Senhor tem para todos nós, Pai. Yo sé que esa es la voluntad que tú tienes para todos aquí presentes, Señor. Gostaria de pedir uma bênção especial também, ó Pai, para os jovens dessa igreja. También me gustaría pedir una bendición especial para los jóvenes de esta iglesia. Eu sei que é muito desafiador para eles, Senhor. Yo sé que es desafiante para ellos. Principalmente nesse país onde tantas coisas, esse país oferece coisas ruins para eles. Especialmente en este país donde se ofrecen tantas cosas malas, Señor. Às vezes parece ser coisas boas, mas não são coisas boas, Pai. A veces parece ser cosas buenas, pero no son cosas buenas, Padre. Então, por favor, cuide desses jovens, Senhor. Así que, por favor, Señor, cuida de estos jóvenes. Ajude que eles possam ser jovens valorosos no Teu caminho.
Ayúdales, por favor, Señor, a que sean jóvenes de valor en su camino. Que assim como eu estou pregando aqui hoje, que um dia eles possam estar pregando aqui à frente. Que así como yo estoy predicando esta noche, que ellos un día puedan estar predicando así. Que eles sejam somente mais um vaso escolhido por Ti, Senhor. Que puedan ser un vaso, Señor, usado por ti. Pai, nos abençoe agora, ó Pai, a estar voltando para os nossos lares. Padre, por favor, protégenos ahora que vamos de vuelta a nuestros hogares. E que o Senhor nos ajude a ter um bom sábado de descanso na Tua presença. Y que nos permitas tener un sábado de descanso en tu presencia. E isso te pedimos, ó Pai, Te lo pedimos todo, não porque há mérito em nós, no porque haya mérito en nosotros. mas nos méritos em Teu nome, que vive e reina eternamente. Amém. En el nombre de Jesús.